Eu tô passando logo no início desse vídeo para falar algumas coisas. Primeiro, o meu planejamento era ir até a Lagoa do Portinho de bicicleta e assim gravar algumas coisas, né? Como por exemplo a paisagem, coisas desse tipo. Mas acabou que deu certo gravar a paisagem, porém o áudio ficou muito estourado por conta do vento. Infelizmente são coisas que eu não posso controlar, né? Porém, eu não vou deixar de mostrar o que eu fiz, né, aqui, por conta disso. Provavelmente vai estar passando agora mesmo alguns trechos do que eu gravei por lá. E é isso. Eu fui fazer a edição agora e percebi isso. Eu já tinha gravado outro vídeo falando um pouco da conversa, né, que eu ia ter aqui, que era o ponto principal. E eu pensava que tava legal, mas o vento atrapalhou. Mas enfim. E aí, agora, eu queria estar tirando aquele tempo que eu disse que ia tirar, né, pra conversar, porque assim, só pra retratar, esse não é o primeiro vídeo que eu faço. Na verdade, como eu tô falando aqui, como eu já falei, como vocês já viram, são coisas que eu já tinha mostrado no Stories, no Instagram. E enfim, agora eu tô passando pra cá, né? Bom, fazer esse conteúdo, né, esses vídeos, gravar, assim, de modo geral, já era uma coisa que eu mesmo queria muito fazer. Só que eu tinha muita vergonha. Tinha vergonha do que iriam achar, né? E isso acabava me travando de uma maneira que eu simplesmente nem iniciava. Ou se iniciava, ficava pensando demais, não, mas tá muito estranho, tá muito ruim, olha a maneira como eu tô falando, isso e aquilo. E aí eu simplesmente só parava a gravação, deletava o vídeo e era isso. Isso para coisas bem simples, como por exemplo gravar um stories. Só que além de tudo isso, eu também me achava uma pessoa desinteressante, né? E isso virava meio que um bloqueio ainda maior para fazer isso. Ou seja, além de eu me importar, ficar pensativo sobre o que iriam achar ou coisa do tipo, eu ficava dizendo, eu acho que ninguém vai ver isso aqui. E aí acontecia que eu não ia pra frente. Vamos botar assim. Porém, mas talvez você se pergunte, o que me levou a começar? Como que isso aconteceu, né? Bom, eu já havia feito um stories contando um pouco sobre isso, né? Que algumas coisas me levaram a começar isso. A primeira foram algumas reflexões que eu tinha no meu dia a dia, que eu tenho até hoje no meu dia a dia, que é o seguinte: eu tava com vergonha de fazer uma coisa e por isso não fazia. E daí foi quando eu, mais tarde, já de noite, né, essa questão de estar com vergonha de fazer algo foi pela manhã, e quando foi de noite eu me perguntei, como que eu posso ter vergonha de mim? E aí eu fiquei com isso na minha cabeça, cara, como que eu posso ter vergonha de mim mesmo? Tipo assim, eu sou eu, mas como que eu posso ter vergonha de mim?
E isso foi como se eu estivesse fazendo um pavio, vamos fazer essa comparação. Como, como se fosse fazendo um pavio. E depois de fazer o pavio, você tem que ali fazer outras coisas, né? Tem a bomba, tem acender o pavio e tudo mais. E bom, a outra coisa que me fez começar a fazer isso, começar a gravar, até mesmo começar a ser mais eu mesmo, foi, foram duas. A primeira foi um vídeo de uma garota chamada Ebi, na verdade esse é o nome do canal dela, Ebi, e também sessões de terapia, que sinceramente tá sendo uma coisa muito bacana para mim. As terapias, as sessões de terapia, até mesmo acompanhar uma criadora de conteúdo e gente como a gente, né? Como eu tava vendo até mesmo alguns comentários no vídeo dela. Mas falando um pouco sobre a Ibe, eu tô olhando aqui para baixo porque eu anotei algumas coisas, né? O que me chamou a atenção no que ela disse no primeiro vídeo dela, né, da temporada S24, episódio 1, é que ela basicamente diz assim: eu tô com vergonha, mas eu tô aqui gravando esse vídeo. Tipo assim, ela tava com muita vergonha, mas ela tava ali gravando, fazendo, mesmo com muita vergonha. E aí, cara, isso foi como se fosse acender o pavio pra mim. Porque eu acabo compartilhando da mesma coisa e muitas pessoas também acabam compartilhando desse sentimento de vergonha, de, sabe, quando tem uma trava que você não consegue às vezes sair do lugar. Pois é, mas isso me chamou a atenção e isso me fez querer começar, mesmo com vergonha. E isso realmente chamou bastante atenção em mim. Agora, com relação à terapia, eu, eu e meu psicólogo, né, a gente conversa sobre bastante coisa, umas coisas muito interessantes, reflexões e tudo mais. Às vezes eu trago essas reflexões, né, que eu tive de tipo, como que eu posso ter vergonha de mim, porque eu também escrevo, né, no diário. Atualmente eu dei uma parada, na verdade, de ler, porque eu percebi que estava um pouco lendo por ler. Mas enfim. Mas a terapia foi também o que me ajudou nisso, sabe? Porque uma coisa interessante, que até o meu próprio psicólogo falou, é que às vezes a gente não tem medo do julgamento do próximo, da outra pessoa. Às vezes a gente tem medo do nosso próprio julgamento. E isso acaba que trava a gente. Por quê? Como eu falei no início. Me achava uma pessoa desinteressante. Por quê? Por conta disso, disso, daquilo. Eu nem tentei. Eu nem tirei assim o veredito. Mas eu já estava julgando que eu não era uma pessoa para aquilo. E aí, é isso que essa frase tem a dizer. Às vezes a gente não se trava por conta do que a outra pessoa vai pensar, ou coisa do tipo. Às vezes a gente se trava pelo que nós mesmos pensamos sobre nós, o nosso próprio julgamento. E bom, basicamente são essas duas coisas, né, que foram como acender o pavio. Mas e a bomba? A bomba deixa pra lá.
O que importa também é a explosão. Na verdade, a bomba também é toda essa construção disso tudo, toda essa conciliação ou reconciliação consigo mesmo. E a explosão é justamente isso que está acontecendo agora, por exemplo, comigo, gravando vídeo. Por quê? Porque você precisa fazer aquilo que você quer fazer. Às vezes, independentemente da opinião dos outros. Porque, por exemplo, eu fui falar para minha mãe, isso foi interessante que ela disse. Fui falar para minha mãe, eu comecei a gravar vídeos pro Instagram e pro YouTube. O que a senhora acha? Ela simplesmente olhou para mim e disse: Ei, Lucas, quem tem que achar é tu. E é justamente isso, sabe? Tipo, a opinião dos outros muitas vezes não importa. Às vezes importa, como a opinião da minha mãe. A opinião da minha mãe aparentemente não importava, mas foi importante. Porque daí você para pra analisar a frase e você pensa: cara, quem tem que se importar com isso sou eu, não é outra pessoa, não é o próximo. Às vezes o próximo realmente não se importa, porque aquilo não é de valor para ele, mas para você é. Sacou? Então era isso que eu tinha para falar. Eu também estou com algumas ideias de vídeos para gravar, tanto para o Instagram como também para o próprio YouTube. E bom, também tem outros planejamentos, como por exemplo a melhoria do áudio. É um ponto muito importante. A melhoria do vídeo talvez não importe tanto agora, mas para o futuro vai importar, porque atualmente estou gravando pelo celular, né? Então a qualidade não é tão boa assim, mas eu estou fazendo com o que eu tenho, mesmo com vergonha.